Gênesis capítulo 2. Qual que é o macho, qual que é a fêmea aqui? Não precisa falar nada, né? Olha lá. Agora pela manhã nós falaremos sobre um tesouro que acabou sendo perdido na vivência conjugal. Uma das coisas ricas que Deus estabeleceu, que é esse princípio da diferença de homem e de mulher. E como a queda acabou distorcendo algo que é projeto de Deus. Como o pecado transformou em guerra algo que é virtude, algo que é nossa riqueza. Acabou virando motivo de combate, motivo de disputa, motivo de conflito, raiz de vários problemas que os casais enfrentam. E na verdade essa diferença é a riqueza da vida conjugal. Esse tesouro da diferença, Gênesis capítulo 2, nós temos o princípio da criação, a formação do homem e a formação da mulher. Gênesis 2, 4 em diante, quando o texto mesmo diz: esta é a gênese do céu e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A afirmação do texto é que tudo isso não é resultado do acaso, isso não é resultado de uma reação espontânea, seja química, energética, atômica, não. Há uma causa não causada de todas as coisas, e a causa é Deus. Ele diz: Deus os criou, Deus chamou céu, terra, tudo a existência. E falando então de tudo que Deus criou, céu e terra, falando da terra e falando desse mundo onde vivemos, o texto diz no 5, não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Só uma curiosidade aqui, sempre que eu leio esse texto, hoje tem pessoas que acham que o ser humano no planeta é uma praga, que o ser humano é uma ameaça ao planeta. Isso não é verdade, né? Fala-se como se o planeta fosse um lugar lindo, maravilhoso, harmonioso, sem o ser humano. E na verdade o texto aqui nos diz que não havia plantas, que não havia natureza desenvolvida no planeta, porque não havia homem para lavrar o solo. Ou seja, não há essa guerra de homem e natureza. Isso é queda, isso é pecado. O pecado é que levou a esse conflito por causa daquela ruptura com Deus. Ao se rebelar contra a autoridade de Deus, é que houve essa ruptura e esse desequilíbrio. Tem algumas pessoas que defendem uma natureza e quase que defendem a extinção do ser humano na terra. Não sei se você notou que tem isso, cada vez isso é crescente, principalmente nas redes sociais. E na verdade, na Escritura, tanto o ser humano quanto a natureza estão interligados. Nós somos parte do ecossistema. Se você extingue a vida humana na terra, você extingue a vida na terra, animal e vegetal, né? Então o texto diz que era extremamente importante o homem, a ação humana na natureza, para que ela se desenvolva. Não havia então um homem para lavrar o solo, uma neblina subia da terra, regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem passa a ser esse ser racional, expressão hebraica nefesh, expressão grega psique. O homem passa a ser essa psique, o homem passa a ter essa consciência, o homem passa a ser esse ser pensante, com vontade, com capacidades. Mas o texto diz aqui: Deus formou do pó da terra. Algumas vezes, para ilustrar a criação, os professores de escola bíblica dominical nos ensinaram que Deus formou um bonequinho de barro, soprou no nariz do boneco de barro e virou o ser humano. Mas quando o texto diz formou o homem do pó da terra, a expressão aqui é que Deus teceu.
é que Deus fez um trabalho de artesão, ou seja, Deus pegou a terra, Deus pegou o potássio, Deus pegou o cálcio, Deus pegou o ferro, Deus foi pegando dos elementos da terra e foi formando ossos, formando pele. Deus foi conduzindo com uma informação do DNA e foi formando olhos, cabelos, unhas. Deus foi formando várias características dos órgãos e tinha ali um corpo formado a partir dos elementos da terra. Não é o que somos? O que tem no seu corpo? Tudo que está aí no chão. Deus pegou desses elementos e formou o ser humano. Faltava o Espírito e Deus assoprou, ou seja, o que o texto está dizendo é que Deus é Espírito, que Deus compartilhou algo de si com esse novo ser. Que Deus sopra, ou seja, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus, a vida de Deus é compartilhada, atributos de Deus são comunicados àquele corpo que está ali formado a partir da terra, e somos nós. E aí surgiu então o homem do pó da terra, passou a ser alma vivente, um ser psíquico, um ser inteligente, capaz. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Então há até uma ideia aqui de que o homem não foi criado no Éden, ele foi criado em algum outro lugar, levado para o Éden, que foi criado para o homem depois. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você tem uma descrição desse lugar. Versículo 15, vamos dar uma puladinha. Tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus deu ao homem carreira, profissão, função no planeta. A tarefa do homem em relação ao planeta era cultivar e guardar. Cultivar tem a ver com trabalhar, com interferir na natureza, mexer e desenvolver e colher dela. E guardar e preservar. Não é uma exploração predatória, é uma exploração inteligente. Vamos dizer nas palavras de hoje, sustentável. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse o Senhor Deus, e agora o negócio esquenta. Agora a coisa começa a ficar emocionante. O que Deus disse? Esse sujeito vai morrer aí sozinho. Esse sujeito não vai fazer nada direito, sozinho. Ele precisa de ajuda. Então Deus disse, não é bom que ele esteja só. Qual foi a ideia que Deus teve? Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Rezer, no hebraico. Rezer quer dizer uma ajudadora. E olha, a palavra é até mais forte do que só ajudadora. A palavra é socorro. Deus disse assim, ele precisa de ajuda, ele precisa de socorro. Eu farei uma socorrista. Vai ajudá-lo. Então, Deus cria a partir daqui a mulher. Uma auxiliadora que lhe seja idônea, capaz. Aqui a expressão idônea, nós vamos parar nela um pouquinho para olhar, mas você vai ver que é uma expressão bem significativa do que é a mulher. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, e agora já o homem e mulher, para ver como esse lhe chamaria. O nome que desse a todos os seres viventes, esse seria o nome. Deu o nome, o homem a todos os animais, as aves, mas para o homem, todavia, não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, esse adormeceu, tomou uma de suas costelas, no hebraico tomou um lado do homem,
e fechou o lugar com carne. E a costela ao lado que Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher. Ou seja, foi uma espécie de clone aqui, não é? Deus construiu a partir do que ele tirou, da matéria-prima que tirou do homem, da informação que ele tira do homem. E disse o homem então, afinal esta é osso dos meus ossos. Aliás, os homens podiam ler comigo, vamos lá. Disse o homem, vamos juntos? Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, vamos às mulheres agora, por isso, fala bem alto para eles escutarem, vamos lá, vamos juntos às mulheres aqui, por isso, uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha nada para esconder. Aqui nós temos a estrutura inicial da criação divina, do que Deus estabeleceu. Mas a queda é que vem e quebra essa harmonia da criação. Deus criou o homem e a mulher. O texto bíblico é claro em dizer isso. E se você adiantar um pouquinho mais, Gênesis capítulo 5, versículo de número 2, o versículo 1 e 2, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Deus abençoou Adão e Eva. E é engraçado, o texto diz que Deus chamou os dois de Adão. No dia em que Deus os criou. E quando você olha para quando Deus criou, você percebe que Deus criou a mulher, tirando a mulher do homem. Ou seja, o Adão tinha algumas características que nenhum de nós, homem, hoje tem. Porque Deus tirou essas características. Deus, vamos dizer assim, dividiu o Adão no meio e criou a mulher com parte do que Adão era. E criou um outro ser para Adão se relacionar com ele, que é a mulher. E criou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então você tem o homem e mulher como um encaixe perfeito, com uma harmonia extraordinária. E esta vivência, essa convivência, ela espelha a relação com Deus. Essa presença de Deus, essa comunhão com Deus, só que a comunhão com Deus partida, a comunhão com Deus rompida, a perda desse tesouro que é a comunhão com Deus, refletiu na perda da comunhão de homem e mulher. Quando você olha para essa harmonia perfeita, para esse encaixe perfeito, acabou surgindo tensões, problemas. Quando se fala de criação, você tem aqui, Deus criou o Ish, que é o homem, a Isha, que é a mulher. Deus tirou a mulher do Adão, expressão tzalá, que quer dizer do lado de Adão. Auxiliadora, a expressão idônea é neged, que significa, curiosamente, oposta. Auxiliadora, oposta. Ou seja, a mulher é o outro lado do homem. O homem é o cara, a mulher é a coroa. Isso foi heresia, né? Então deixa para lá. Sem entusiasmo. Não, São dois lados do ser humano, da humanidade criada por Deus. São dois lados diferentes. Isso é extremamente importante porque da queda em diante houve muitas distorções do que é ser homem, do que é ser mulher.
E hoje, no nosso século, estamos vivendo uma das piores distorções da história humana. Daquela distorção de que a mulher era propriedade do homem, hoje caminhamos para a distorção de que nem existe homem e mulher. Que o ser humano é um ser fluido, híbrido, é um ser multi, é um ser que é o que quiser ser. Pode ser homem, mulher, tem aí os que defendem 15 gêneros sexuais diferentes, aos que defendem 72 tipos de gêneros sexuais diferentes. Ou seja, o livro de Gênesis, nessa versão seria: criou, pois, Deus o homem, a mulher, o homem mulher, a mulher homem, o homem mulher e homem ao mesmo tempo, o homem que gosta de árvore, o homem que gosta... Aí vai se desdobrando, essa página seria bem maior. Mas na verdade a expressão da Escritura é que Deus criou homem e mulher. É só isso que Deus criou, como lados opostos, como um lado e o outro lado do ser. E isso não é para guerra, isso não é para inimizade, isso não é para separação, isso não é o enfraquecimento, exatamente a força do ser humano para a sua missão de trabalhar o planeta, de crescer, de se multiplicar, de organizar a vida, de organizar a sociedade e de cultuar a Deus. É exatamente nessa divisão de homem e mulher, nessa combinação binária de homem e mulher, são esses dois lados que, somados e unidos um ao outro e unidos a Deus, que forma a harmonia, a beleza, a procriação, estabelece a santidade na relação com Deus, e o planeta vive em paz. Só que isso foi quebrado. E quando isso foi quebrado, aí nós começamos a vivenciar guerra entre homem e mulher. Aqui é o primeiro casamento, aqui é a primeira união conjugal. O homem e a mulher, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. É aquela conta matemática, numa perspectiva divina, onde 1 mais 1 é igual a... Ficaram na dúvida, né? 1 mais 1 é igual a 1, não 2. 1 mais 1 é igual a 1, essa é a matemática divina. Ele pegou 1, dividiu homem, mulher. Agora, quando os dois se juntam, homem e mulher formam um. Só que o pecado interrompeu essa harmonia. Então, o que acontece? Olha o que disse aqui uma pesquisazinha da BBC. Os casais discutem cerca de 312 dias por ano. De 365, os casais costumam discutir 312. O resto é que é harmonia. Descontando os 3 dias de acampamento de casais, aí tem 2 por ano, dá 6, ajuda, não é? Porque no acampamento todo mundo fica zen, romântico, bonitinho, todo mundo dá aquela... Mas nem todo mundo, né? Nós fizemos um retiro de casal uns anos atrás lá em São Paulo, foi um dos primeiros foi o primeiro, acho que organizamos quando assumi o pastorado da igreja. Eu estava indo para o culto, alguém falou: pastor, o sujeito puxou um revólver para a esposa lá dentro do quarto, vai lá. Aí nessa hora não vai diácono, não vai presbítero, quem vai é o pastor, né? Só o pastor é o anjo, se vira lá. Tomar tiro não tem problema. Aí vamos lá. O casal teve uma briga tão feia no quarto que o sujeito estava com a arma na cabeça da mulher querendo matar. Isso é o pecado, é a desarmonia. Graças a Deus, ele não matou a esposa, converteu naquele casamento, naquele acampamento. Hoje é membro da igreja. Na época ele nem era membro. A esposa, que era uma membro afastada, estava voltando para a igreja, foi no acampamento, ela reconciliou, ele converteu, e hoje casal harmonioso. Passou aquele negócio todo. Não se assuste aí. Esse número se refere a pessoas casadas, são sobre discussões bobas que duram algumas vezes segundos. São aquelas discussões rápidas, corriqueiras, tensas às vezes, mas que acontecem quase todos os dias na casa de vocês. Acontece ou não? Só lá em casa, Márcia. Na deles não, tá vendo? Aquelas discussões do dia a dia. E muitas dessas tensões estão diretamente ligadas a essa questão da diferença, de como homem funciona e de como mulher funciona. São seres distintos, formados por Deus,
para somar e formar essa unidade poderosa chamada casal. E eu quero trabalhar aqui um pouco sobre essas diferenças de homens e mulheres. Por exemplo, nas tensões, o que mais irrita as mulheres? Quais são os hábitos dos homens que mais irritam as mulheres no seu dia a dia? Olha só, não sei, isso na verdade é meio lendário, porque homem não irrita a mulher, não é? Homem não faz isso, mas vamos lá. Primeira coisa, deixar pelos na pia. O homem penteia o cabelo, faz a barba e faz um monte de coisa lá, e nós somos bem peludos, às vezes o pelo do braço, o pelo do peito, tudo cai na pia, e o homem deixa lá, e quando a mulher chega, está aquela pia monstruosa, cheia de pelos, dá aquele nojo na mulher. Deixar a privada suja, esse é um problema clássico masculino, um problema, uma dificuldade de pontaria absurda. O sujeito vai fazer xixi e rega a louça sanitária inteira, não é? E quando a mulher chega, está aquele negócio absurdo. É uma dificuldade, simplesmente a urina é desobediente. Ele aponta para o meio do vaso, mas ela vai para o lado, não tem jeito, né? Surfar entre os canais de TV. Homens não assistem televisão sem controle remoto. Aliás, como era possível assistir TV naquela época que não havia controle remoto? Lembro quando eu era criança, meu pai comprou uma moderna, que cada canal era um botão. Aí a gente assistia a TV com uma vara, apertando o botão assim de longe. Mas também só tinha Globo e Tupi, não tinha muito o que fazer, não é? Não variava muito. Depois veio a Manchete, aí não tinha como mudar. Hoje é uma beleza, você tem 500 canais, um controle remoto na mão, o sujeito fica mudando de canal em canal, passando rapidamente, e mulher completamente diferente do homem. Mulher assiste até o comercial de TV, e é a 28ª, a 100ª vez que ela assiste aquele mesmo comercial, e eu já vi mulher chorando no comercial de TV. Coisa estranha. O homem não. O homem fica surfando nos canais de TV. O que irrita as mulheres? Não praticar atos de cavalheirismo. Quando o homem não pratica atos de cavalheirismo, mas de cavalismo, não é? Às vezes nós somos muito mais dados aos atos de cavalismo do que de cavalheirismo. Isso irrita as mulheres. Isso decepciona as mulheres. Não abaixar a tampa da privada. A mulher gosta de chegar e achar a tampa já baixada. Alguém devia inventar um sensor, porque o homem gosta de chegar e pegar o tampo levantado. Devia ter um sensor, viu que a mulher que entrou abaixa a tampa. Viu que o homem levanta a tampa, né? Deixar as luzes acesas pela casa. Ele não apaga, ela fala, tem um convênio com a empresa elétrica, não é possível, não é? Não pedir informações quando está perdido. Olha, mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Homens nunca se perdem, descobrem novas rotas, entendeu? Aí, ó. O sujeito não pede informação, parece que vai diminuir, não é? Vai humilhar se pedir informação, é um negócio complicado. Toalhas molhadas sobre a cama, copos sujos pela casa. O sujeito vai espalhando copo sujo, tira a toalha do banho, deixa em cima da cama, e parece que é tão implicante que é exatamente do lado dela que deixa a toalha molhada, né? Acumular pertences. Ele jura que aquele parafuso um dia será útil, aquele pedacinho de ferro, aquela lasquinha de madeira, um dia será útil. E quando ela põe a mão para jogar fora, ele diz, não joga fora não. Aí vira uma confusão, não é? Vestir-se de qualquer jeito. Vestir de qualquer jeito. Nós não temos... A mulher fala, essa blusa não combina com essa calça. Ele olha e diz, eles nunca brigaram, não é? Combina sim. Você já viu como que o homem escolhe camisa para sair? Ele dá uma cheirada debaixo do braço e se não estiver fedendo é essa mesmo, não é? Tem muita elaboração, muito detalhe, não. Então, isso irrita por vezes a mulher quando ele se veste de qualquer jeito. São aspectos da característica do homem, mas vamos do lado de lá. Hábitos das mulheres.
que mais irrita os homens. Será que precisa falar disso? Vamos lá. Primeiro, demorar para arrumar. Por que demora tanto, não é? E algumas vezes que você olha, se a mulher está vestida, já arrumada, você pega a chave do carro e diz, vamos embora. Aí passa a mulher só de calcinha e sutiã de novo. Você fala, o que aconteceu? Ou seja, o processo não fechou. Então tem que voltar, reseta. Volta lá no começo. Essa roupa não estava boa. Então, haja paciência. Reclamar que ele não faz nada. Ela fala, ele não faz nada, só fica sentado no sofá e vai. Reclama, e reclama, e reclama. Isso irrita os homens. Deixar as luzes acesas, olha só. Elas também deixam. E reclama quando ele deixa. Mas não vê as vezes que ela deixa. Entendeu? Ela só vê as vezes que foi ele. Entupir o ralo com cabelo. Aí é um problema sério. O ralo do chuveiro principalmente, não é? Ou o ralo da pia do chuveiro, os cabelos compridos às vezes. O sujeito chegou para mim um dia e falou, pastor, vou separar da minha mulher. Eu tinha feito o casamento deles, tinha 2 meses. Eu achei estranho, falei, olha, fizemos curso de noivos, eu fiz o casamento direitinho, não fiz mal feito, não. E ele dizendo que ia separar. E aí eu falei, mas por que você vai separar? Por quê? O que está acontecendo? Foi em briga, descobriu uma coisa horrível na mulher, ela traiu, o que aconteceu? Ele disse, pastor, eu tenho nojo de cabelo. E ela é muito cabeluda, pastor. Eu vou tomar banho, o box está cheio de cabelo, eu vou na pia, cabelo. Eu olho debaixo da pia, cabelo, pastor, eu morro de nojo. Eu falei, vamos resolver o problema, a gente raspa a cabeça dela. Queria separar da esposa por causa de cabelo. Graças a Deus, depois veio a sensatez e ele não fez a bobagem. Mas irrita os homens acumular pertences. Só são outros tipos de pertences. Não é aqueles daquela caixa de ferramenta. Mas a mulher, geralmente, uma mulher comum, tem 745 itens no banheiro. O homem tem no máximo 14. A mulher tem 745 em média. E sabe para que serve cada um deles. Acredite se quiser. Mas elas acumulam também pertences. Encher a lata de lixo além da capacidade. Aí depois o sujeito tem que fechar aquilo, amarrar o saco, levar o lixo para fora. E olha que confusão. Ela entope, aquilo transborda, não é? As mulheres têm mania de ficar com dor de cabeça na hora H. Aquela correria do dia, expectativa, final do dia, hoje à noite, a coabitação será maravilhosa. Quando chega no quarto, aquele silêncio, meninada dormindo, fecha a porta, ela fala, estou com uma dor de cabeça. Ai. Não é? Isso irrita os homens. Mas deixa eu dar uma dica para os homens. No ato sexual, o corpo libera uma substância chamada endorfina. É melhor que dipirona, é melhor que ibuprofeno, é melhor do que qualquer substância analgésica que existe. Então, quando ela disser assim, estou com dor de cabeça, você diz, eu tenho remédio. Tá joia? Matei a desculpa delas, né? Então, xícaras sujas pela casa, elas também deixam, elas também espalham. Mas na maioria das casas, como são elas que recolhem, isso irrita mais a elas. Mudar as coisas de lugar, isso é terrível. O cérebro masculino levou anos para se adaptar com aquele sofá naquele lugar, aquela mesa naquele outro lugar, aquele móvelzinho do canto naquele lugar, os pratos naquele armário, a colher naquele outro. Então a mulher resolve fazer uma mexida na casa e muda tudo de lugar. Agora nós levaremos mais 2, 3 anos para adaptar de novo. E não acha mais nada. Ainda chuta o móvel, não é? Porque estava acostumado com ele ali. Então isso irrita bastante os homens. Assistir novelas e agora séries, não é? Assistir aquelas coisas mais melodramáticas. Acaba irritando os homens. Algumas posturas de homem e de mulher, por causa da ruptura na queda, aquilo que era tesouro virou tensão, virou problema.
Olha só, no comportamento de homens e mulheres. Uma mulher vai para uma festa, tem dieta preventiva, roupa nova, bijuteria nova, sapato novo, pintar o cabelo, hidratar os fios, fazer as unhas, lingerie nova, maquiagem nova, esfoliação, depilação, fazer escova. E aqui é o começo da lista, 3 pontinhos aqui, porque é aquela correria. Começa meses antes, todo aquele preparo, todo aquele ritual. Uma mulher em véspera de festa, caos, tensão, correria, agitação. O homem, se um homem vai a uma festa, o que ele tem que fazer? Já resolveu todo o problema. Você percebe que há caminhos, que há processos diferentes enquanto ela está na correria, na agitação, enquanto ela está no estresse, o sujeito está zen. E aqui, por vezes, nós estragamos a festa porque eles brigam na véspera. O casal briga e vai, chega na festa, nem conversando um com o outro, por causa de caminhos diferentes. Olha só, quando uma mulher se vê no espelho, ela olha e vê assim. O sujeito olha no espelho e vê assim. O sujeito olha no espelho e ele... Isso é uma questão de construção mental, funcionamento de homem e mulher. É completamente diferente. É impressionante como as mulheres se autodepreciam. Eu gosto da mulher de Cantares, porque ela diz assim: eu estou morena, porém formosa. Capítulo 1 de Cantares. É interessante, você percebe uma autoestima saudável, um alto valor bem construído. Ela não diz assim: estou feia. Mulher diz: eu estou magra demais, gorda demais, estou velha. Não, você não pode se autodepreciar. Essa é uma luta das mulheres por diversas vezes. Elas estão sempre se autodepreciando, se autodiminuindo. E do outro lado você tem um homem que faz o caminho inverso. O homem está se valorizando sempre acima do que deve. E algumas vezes isso é tenso dentro da vivência conjugal. Quando falamos de homens e mulheres, por exemplo, missão, ir à C&A comprar uma calça. A mulher vai entrar na C&A, vai entrar no shopping e vai nessa loja, vai nessa, vai na Renner, vai dar a volta e vai aqui, vai na Americanas, vai e volta. E olha só, ela não foi na C&A. Ficou 3 horas, 26 minutos no shopping, gastou R$846 e não comprou a calça. O homem gastou 6 minutos, R$55. Diz que loja de artigos masculinos ficam perto da escada ou perto do elevador, próximo ao estacionamento do shopping. Porque se sabe que o homem entra, compra o que foi comprar e vai embora. A mulher não. Você acha que a mulher vai entrar num shopping, numa loja, comprar o que foi comprar e ir embora? Isso é completamente diferente. São hábitos, costumes, funcionamentos diferentes de homem e mulher. Olha só, quando um homem encontra com outro homem, é isso aí. Olhar direto, oi, oi. Quando uma mulher encontra com outra mulher, é outro processo, gente. É outro processo, olha só. Inspecionar joias, o bronze é verdadeiro? Será? Na moda do demodê, chaves do carro legal, tem celular, jeans velho, ela vai olhar tudo, olha só, reparar o tornozelo, que tem uma pulseirinha lá, uma tornozeleirazinha, depilação em dia, identificar, vai assim. Uma mulher quando olha para outra é uma varredura completa. Funcionamento diferente. E ainda vai falar assim: você viu a pulseira da fulana? Eu nem vi a fulana, mulher. Que isso? Quando a mulher olha cores, por exemplo, se você é uma mulher, você vai olhar as cores e as cores funcionam assim: azul, azul furtivo, azul aço, azul profundo, jade, verde, amarelo, hortelã, não é? Milho, coral. Mulher fala de cor desse jeito. Olha, o espectro de cor masculino é assim. É assim que funciona. Olha, tudo isso aqui é vermelho, tudo isso aqui para o homem é roxo, tudo isso aqui para a mulher é rosa, tudo isso daqui para o homem é verde. Funciona de forma completamente diferente. Às vezes nós homens perguntamos para a mulher que cor é isso, ela fala pêssego. No universo masculino, pêssego é fruta, não é cor. Homem não enxerga a cor do mesmo jeito que mulher. É completamente diferente a visão
de cor no universo masculino, percebe? Somos tão diferentes um do outro que até a maneira como visualizamos as cores é completamente diferente. Daltonismo, por exemplo, é comum no universo masculino, raríssimo do raríssimo uma mulher daltônica. Já homens, eu, por exemplo, um dos que vos fala daltônico. Eu comprei um carro, um Renault Scenic, naquela época era um carro da moda. Eu andei naquele carro, todo mundo me perguntava: que cor que é o carro que o senhor comprou, pastor? Eu falava azul. Um dia a minha mulher me escutou falando que o carro era azul. Ela falou: não é azul, é verde. Eu falei: é azul. Ela falou: é verde. Eu falei: é azul. É verde. Virou a discussão: é azul, é verde, é verde. Falei: vou provar para ela que é verde, que é azul. Peguei o documento do carro e disse: olha aqui, tá vendo? Está escrito verde, não estou falando que é verde? Era verde o carro. Já tinha quase um ano que eu usava o carro, jurando que era azul. Porque nós enxergamos a cor de forma diferente. Olha, um homem em silêncio provavelmente está pensando. Uma mulher em silêncio provavelmente está brava ou morta. É bom checar os sinais vitais, né? É bom dar uma olhada, está respirando. Mas o homem em silêncio, ele está pensando. E aqui, a mulher julga o homem pela mulher. E quando ele está em silêncio, ela pensa: ele está magoado, ele está com raiva. O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. E elas ainda perguntam: em que você está pensando? Ele vira para ela e diz: nada. E ela fica pensando: como é possível não pensar em nada? Uma mulher nunca pensa em nada. Sempre tem, no mínimo, uns 200 pensamentos em andamento na cabeça de uma mulher. Mas o homem não. O homem fica em silêncio. Está transcendendo mesmo. Descansando. Aquela famosa caixinha do nada, né? Olha só, o dia de um homem. A cara é essa assim, ó. Tá vendo? Começou o dia, começou e dormiu. Olha o dia da mulher. Ela começa assim, aí fica assim, vai lá. Aí apaixonada, apreensiva, assustada. E vai. Aí ela tem um momento que ela chora. As lágrimas escorrem, ela chora. E o homem chega perto dela e pergunta: o que aconteceu? Fala comigo, o que houve? Preocupado. Aí ela está chorando. E ela vira e fala: não foi nada não. Como não foi nada? Não, foi só uma coisa que eu lembrei. E aí desaba a chorar e volta ao normal. E é o dia de uma mulher. Finalmente, ela vai dormir. Ela tem todas essas caras durante um dia. E o homem tem essa cara aqui durante o dia inteiro. E a mulher ainda pergunta para o homem: que cara é essa? É a única. Só tem essa. É a mesma cara o dia inteiro. Olha como nós somos diferentes. Se você perguntar a uma mulher por que você comprou esse carro e perguntar ao homem, o homem vai dizer que tem um motor traseiro transversal, 4 cilindros, 16 válvulas, comando de válvula variável, aí 1796, cilindrada lá, diâmetro de curso, taxa de compressão, potência, faz de 0 a 100 em tantos segundos. O homem vai dar todas essas informações. Pergunta para a mulher: por que você comprou esse carro? Eu adoro vermelho. Quer nem saber do detalhe do resto, porque são perspectivas completamente diferentes uma da outra. Olha só o contraste aqui. Aqui você tem o quarto de mulher e aqui você tem o quarto de homem. Aqui você tem o carro de mulher e aqui você tem o carro de homem. Percebe? São valores cruzados. Carro de mulher é um negócio de louco, não é? Você chega lá, tem mamadeira, sandália. Tem uma sandália para dirigir o carro e a sandália que ela vai usar de fato, né? E aí tem bolsa, tem garrafa, tem coisa de água, alguma coisa da academia, e material escolar de menino, e um monte de coisa lá. E fica tudo assim bagunçado. Mas já o carro é diferente, a casa é diferente. Olha só, para a mulher, tem um sapato de ir à festa, sapato de ir à igreja, um sapato de ir ali, de academia, de ir casa. O homem, esse é de festa, esse é de igreja, esse é de ali, esse é de academia. Em casa fica descalço mesmo, né? Não precisa... São as nossas diferenças. Olha só, quando vai tirar uma foto, qual que é a fêmea, qual que é o macho? Não é? Olha a diferença. Mulher nunca tira uma foto. O homem é aquela cara. Lembra da cara? É aquela. Só tem aquela. A mulher tem a cara de foto, aquele negocinho de lado, vira assim, faz uma pose. Por isso mulher é mais fotogênica do que homem, não é?
Para as mulheres você tem cabelos ressecados, lisos, finos, louros, curtos, sem vida, castanhos, tingidos, anti-queda, cacheados, cabelos longos. Aí tem shampoo para homens. Varia tipo de cabelo. Aliás, boa parte nem precisa de shampoo porque não tem nem cabelo. E nem faz falta, não é? E fica em paz com isso e vai tranquilo. Olha, para os homens conversarem com as mulheres, eu dou a dica aqui, o dicionário de mulherês. Para você aprender a conversar com as mulheres. Olha só, quando uma mulher diz significa estou com ciúmes. Quando uma mulher diz sei, significa não acredita em nada do que você disse. Se a mulher falou assim, tá, significa pare de falar. Se uma mulher disser não é nada, significa tudo errado, tem problema. Quando a mulher diz não fala comigo, significa pede desculpas agora. Quando a mulher diz se esquece, não adianta, você não vai entender isso que ela está dizendo. Se ela disser vai, não vai de jeito nenhum, tá? Se ela disser de boa, ela está com raiva. Se ela disser sai daqui agora, significa se sair, morre. Quando a mulher diz não precisa vir, vem agora. Se a mulher disser assim, faça o que você quiser, se fizer, esquece, já era. Quando uma mulher diz não, é sim. Quando uma mulher diz sim, é talvez. Quando uma mulher diz talvez, é não. Entendeu? É assim que funciona. Você precisa entender o funcionamento delas. Elas são assim. Aí então você copia o dicionário, prega na geladeira e olha todo dia, para você não falhar com elas. Olha lá, ó. Põe na geladeira, põe no teto do quarto, né? Para acordar de manhã já lembra. Os homens falam sozinhos em sua cabeça. As mulheres pensam alto. A fala é a principal forma de expressão da mulher. Por isso a mulher, ela pensa falando. O homem não, o homem pensa sozinho na cabeça, ele conversa consigo mesmo e fica resolvendo problemas, pensando soluções e chega a conclusões em silêncio. Enquanto a mulher não, a mulher fala alto, a mulher está ali arrumando, correndo para lá e para cá, e aí ela pega um sapato marrom, tira, coloca o preto, e aí ela pergunta para o homem, qual que você acha melhor, o marrom ou o preto? Não responda isso. Não responde isso, porque ela não está falando com você, ela está falando com ela mesma, entendeu? Aí o homem olha assim para ser prático e responder logo, põe o preto. Aí ela fica com raiva, fica de mal de você. Você não entendeu o que aconteceu. Porque ela estava em dúvida, mas querendo o marrom. Aí você fala que é o preto. Ela diz, você não presta atenção em mim, você não olha, nem viu que eu vou usar a bolsa marrom. Aí fala para eu pegar o sapato preto, não é? Porque a bolsa marrom combina com um detalhe tal, com a pulseira, com o lacinho, sei lá qual o quê. Então, nessas horas você só pergunta assim, o que você está pensando? Aí ela fala, aí você continua, já pegou a manha. Fala, o que você pensou? O preto, por isso e tal. Você falou, gostei da ideia, fica legal. Pronto, você só ajudou a pensar, não é para oferecer solução. Há uma diferença no funcionamento. No cérebro masculino, cérebro feminino, nós temos já diferenças gritantes. No cérebro masculino, há menos espaço reservado para fala e menor número de conexões entre os dois lados do cérebro. No cérebro feminino, há uma área grande para fala, num dos lados, do outro lado também, 30% mais conexão entre os dois lados do cérebro. Por isso mulher fala mais do que homem, naturalmente. Mulher se expressa melhor falando, mulher conversa com ela mesma. Por quê? Um lado do cérebro troca a informação com o outro. O cérebro masculino demora mais para elaborar fala. Por isso até os meninos aprendem a falar bem mais lentamente que as meninas. Já notou isso? Tem bastante casal aí, uma meninada. O que dá de mãe levando o menino no fonoaudiólogo, porque compara com a menina. Já tem 2 anos e não fala, ele tem problema, ele é mudo, não é? Pois é, vai ser assim mesmo. Tem muita esposa, marido de 40 anos e ela com a mesma sensação, vou levar no fono, é mudo também. Ele fala, não fala também. Então, há uma diferença aqui, e isso tudo é significativo, porque muitas mulheres frustradas, doentes, entristecidas, por causa
da dificuldade de comunicação masculina. As mulheres têm uma visão aberta. A visão da mulher é radar, ela enxerga praticamente 360 graus. Por isso que você está com a mulher sentado na mesa do restaurante, ela está de costas para a porta, aí entra uma outra mulher, meio perua assim, né, lá no restaurante, e ela fala assim, tá vendo aquela mulher que entrou? Aí o sujeito levanta assim, cadê? Qual? Ela fala, não olha. Como não vê sem olhar? Por quê? A mulher vê sem olhar. Ela enxerga. Por isso, homens, o sapato no meio da sala atrapalha a mulher assistir televisão. Você entendeu? Fica na frente dela. Mas você vai, mas o sapato está lá, a TV aqui. Pois é, mas está na frente. Ela está vendo a TV e vendo o sapato. E o sapato incomodando. Então, pega o sapato e leva para o quarto. Há uma diferença gritante. A mulher enxerga ali, lembra daquela diferença de cor? É uma visão de fato aberta. Há uma sensibilidade, porque a mulher enxerga minúcias, a mulher enxerga detalhes. A amiga pinta o cabelo, louro, 8.1, aí ela muda para 8.2, ela fala, mudou a cor do cabelo, não é? Sei lá, nem se tem essa numeração aí, né? 7 ponto alguma coisa, aquelas variações. A outra corta as pontas do cabelo, e elas falam, cortou o cabelo, ficou linda. Porque a mulher enxerga minúcias, o olhar da mulher é sensível, enxerga detalhes. Por isso uma mulher percebe a variação da expressão facial das pessoas com muita facilidade, o homem não. Aí a mulher corta as pontas do cabelo e fica balançando o cabelo na frente do marido para ver se ele nota. Ele nem notou você, quanto mais o cabelo. Porque a visão é diferente. A visão da mulher é que é detalhista. A mulher enxerga tudo isso. É uma visão abrangente, extraordinária, mas tem uma dificuldade de enxergar a parede no fim da garagem. Ela vai colocar o carro e bate lá na parede. É exatamente por causa dessa característica de abrangência. Ela está vendo o entorno e dificuldade de ver o que está à frente. Do outro lado você tem os homens. O homem enxerga, a visão do homem é um túnel. A visão da mulher é uma parabólica, é panorâmica. A visão do homem é uma visão de precisão. Ele enxerga o pontinho lá na frente com precisão. Essa é a característica da visão masculina. É uma visão com uma especialidade de enxergar com precisão e mais à distância. Aí, por isso aquela questão do CXX da mulher, para o homem é só X, ele enxerga menos. Aí olhos grandes, uma visão focada. A grande característica é a precisão, é o foco. Por isso nós não enxergamos detalhes próximos, por isso nós não enxergamos as minúcias mais próximas, e por isso também nós temos a dificuldade de achar manteiga na geladeira. Já viveu isso em casa? O sujeito abre a geladeira, a mulher fala, pega a manteiga, aí ele olha, fala assim, não está aqui. Aí ela fala, está aí sim. Ele diz, não está aqui não. Ela diz, está sim. Ele diz, não está aqui. Aí ela fala de lá, está aí sim na sua frente. Ele fala, não está. Ela diz, está sim, pega a manteiga, deixa de má vontade. Ele diz, eu já falei, não está aqui. Aí o negócio vai ficando grave. Aí ele fecha a porta com raiva, sai, ela vai lá, abre a porta da geladeira, misteriosamente ela enfia a mão na geladeira e sai com um pote de manteiga na mão. E nós homens juramos que tem um compartimento secreto, ela esconde a manteiga lá e faz isso de propósito, só para irritar. Porque o homem, com a visão de precisão mais à distância, não enxerga detalhes que estão perto. Nós passamos os olhos na manteiga várias vezes e não vemos, por causa da visão focada. O segredo para o homem é, ele tem que olhar cada um dos objetos na geladeira. Tem que fazer um processo. Olhou assim, maionese, ketchup, repolho, tomate, até achar, entendeu? Se olhar assim, ó, não vê, não enxerga. E aí vai dar problemas, não é? Por vezes vira tensões dentro de casa. Nós temos essa diferença aí.
Os homens geralmente têm os olhos maiores que as mulheres, a mulher os olhos menores. Enxergamos de forma completamente diferente um do outro. Isso é algo altamente significativo, por exemplo, na atribuição divina para a mulher com a maternidade. Por várias vezes eu me lembro, quando nossas crianças eram pequenas, brincando, a Márcia dizia assim: a Isabela está com febre. Eu olhava e dizia: não está não. Ela dizia: está com febre sim. Aí eu corria lá, chegava, colocava a mão na testa, estava quente, com febre. Por quê? O olho da mulher percebe a mudança da consistência da pele, a cor da pele, a temperatura da pele. Precisão. Deus fez diferentes. Lembra? Deus tirou a Eva com as habilidades ligadas à maternidade. Deus tirou o homem com as habilidades ligadas à paternidade. Dividiu aquele ser primário, Adão, em dois, criou o homem e mulher. Por isso os dois, quando se juntam, se tornam uma só carne. E Deus chamou de Adão. Os dois juntos têm essa capacidade, essa habilidade aumentada. Os homens e mulheres ouvem sons diferentes. O homem ouve mais sons mecânicos, a mulher ouve mais sons humanos. Por isso, quando o bebê chora no meio da noite, quem acorda primeiro? Normalmente, a mulher. E as mulheres juram que o sujeito finge que não acorda. Não, muitas vezes nós não acordamos mesmo. Se tocar o alarme e ele não acordar, ele está fingindo que não acordou mesmo. Agora, o bebê chorou, então é diferente. O casal precisa comunicar e combinar. Se ela não vai levantar, ela acorda ele e ele vai. Aí ele treina o ouvido para ouvir também, não é? Mas é diferente, nós ouvimos sons diferentes. E aí os homens reclamam que as mulheres não leem mapa, não conseguem seguir direito o GPS, dirigem mal, que elas não têm senso de direção, falam demais, não têm iniciativa para o sexo. Os homens reclamam que as mulheres deixam lá a tampa do vaso abaixada e é aquela eterna, contínua reclamação. Mulher, de fato, tem essa dificuldade de orientação espacial. Mulher não tem área no cérebro para orientação espacial, enquanto os homens têm. Por isso, quando você viaja naquelas estradas de uma pista só, você para no posto, quando sai, você começa a viajar, a mulher fala assim: ah, Maringá é para lá. Aí ele fala: não, nós estamos indo para Maringá. Ela fala: não, é para o outro lado. Ele diz: não, é para cá. Ela diz: não, é para lá. E fica a discussão no carro. Aí de repente aparece uma placa: Maringá a 70 quilômetros. Ela é para lá mesmo, né? Quase todas as vezes ela não tem a orientação. O homem tem. Diferente. Os homens, as mulheres reclamam do descaso, da insensibilidade. Os homens não ouvem. Gentileza zero, descompromisso, sexo demais, deixa a tampa levantada. As mulheres quase sempre estão reclamando dessas coisas, dizendo que o homem é insensível porque ele não olha, ele não vê. Eu estou triste. Mulher faz cara de triste para o homem olhar, ver que ela está triste e perguntar assim: meu amor, você está bem? Ela diz: agora vamos conversar, não é? Aí ela faz carinha de triste. Ele não vê. Por que não vê? Porque é insensível? Não, porque nós não vemos. Nós não notamos. Se você fizer carinha de triste e ficar em silêncio, o que o homem vai pensar? Que você está pensando, descansando. Então, se você quer conversar, não adianta provocar. Você tem que chegar e ser direta para comunicar. Porque nós não enxergaremos da mesma maneira. Mas vamos lá. Então, nós temos ali cérebros diferentes. Mas vamos lá, vamos para a nossa conclusão aqui, para ficar dentro do tempo. Eu tenho 4 conclusões de tudo isso para nós. O mapa bíblico, o mapa de Deus para o tesouro. O mapa bíblico para nos levar ao tesouro. Primeiro, a pista da trave e do cisco. A trave e o cisco. O que está escrito aqui? Você lembra desse texto aqui? Opa, tirei dele. Vamos juntos? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave no seu? Você, por vezes, enxerga os defeitos do homem, mas não enxerga os defeitos da mulher. E, aliás, nem falarei de defeitos, nós falaremos de características, que nós julgamos que são defeitos. Quantas vezes o homem acha que há defeitos na mulher, e ele quer tirar o cisco do olho da mulher,
quando na verdade o olho dele tem uma trave, e ele reclama do jeito de ser mulher, ela reclama do jeito do funcionamento do homem. Quantas vezes eu escuto crise, mais crises conjugais, e toda a infelicidade dele e dela está num detalhe simples: você casou com uma mulher, você casou com um homem, e aleluia por isso. Dê glória a Deus pelas características delas. Aprenda a celebrar a diferença com elas. Pare de achar, de implicar com o cisco no olho da mulher. Olhe para a trave que há no seu próprio olho. Pare de implicar com o cisco no olho do seu marido e olhe para as traves que está no teu olho. E aí vocês celebrarão as diferenças dentro de casa. Essas coisas não é para gerar brigas. A pergunta é: por que a gente consegue rir dessas coisas aqui, mas briga por causa delas em casa no dia a dia? Por que nós conseguimos brigar 312 dias por ano com essas coisas, sendo que na verdade elas são coisas para nos conectar, são as características de diferenças que tornam de uma forma potencialmente maravilhosa a vivência dentro de casa. É um tesouro da vida a dois, gente. Nós transformamos em motivos de brigas, de desentendimentos. Aí o sujeito separa da mulher e casa com outra mulher. Aí separa daquela e casa com outra mulher. Aí lá na frente está infeliz dizendo: é tudo igual. É assim mesmo, tudo mulher, entendeu? Aí a turma de hoje quer casar homem com uma mulher com mulher. Por quê? Aí não tem diferença. Aí vai uma mulher tentar agir como homem na relação, um homem tentar agir como mulher na relação. Isso é uma deformação da criação. Então, o princípio de Mateus 7,14 é esse para a vivência do lar. Tire o cisco do seu olho. Tire a trave do seu olho. Pare de querer tirar o cisco do olho da mulher. Entenda as diferenças e aceite as diferenças, porque é assim que Deus criou, é isso que nos faz fortes. A pista aqui do princípio do troco. O princípio do troco para você entender como funciona bem e chegar ao tesouro. Vamos ler o versículo juntos? Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Simples. Olha que princípio fantástico. Você recebe o troco do que dá. Você quer ser amado, quer ser compreendido, quer ser tolerado nos seus defeitos, nas suas falhas. Você quer ser amado e aceito e recebido nas suas características. O que você tem que fazer? O que fazer? Faça, dê. Dê o que você quer receber e você receberá. Princípio de Jesus: dá e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Faça isso pelo seu cônjuge. Preste atenção. Como você quer ser tratado, trate. Você quer ser amado, você quer ser perdoado, você quer ser compreendida, você quer ser aceita. Então, faça isso. O princípio não é cobre, reclame, xingue, não é brigue, não é grite, fique estressado, fique infeliz. Não, o princípio bíblico é dê. Quando eu recebo o casal em crise para aconselhar, o primeiro encontro que eu tenho com o casal é o pior de todos. Por quê? Eu costumo falar uma coisa para eles logo de entrada. Eu escuto o homem, escuto a mulher, escuto o problema, e aí vou escutando assim, fingindo que não vou falar nada, e um fala, outro fala, outro fala, aí depois vem a intervenção, e eu falo assim: primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês: vocês estão infelizes, não é? Pastor, verdade, está muito ruim. Eu falo: pois é, meus parabéns, vocês se merecem. Aí a turma regala o olho: que é isso, pastor? Eu falo: pois é, vocês se merecem. Porque vocês se constroem. Vocês só estão recebendo do outro o que cada um está dando ao outro. É um ciclo. E o ciclo de vocês é insano, porque cada um contribui com sua parte com a insanidade do ciclo. Quebrem o ciclo insano. Construam um ciclo gratificante. E vocês verão a diferença. Você recebe o que dá. Então, toda vez que você reclama da sua mulher, na verdade você está reclamando de quem?
Toda vez que você reclama do seu marido, você está reclamando de quem? O que você está dando, é o espelho. Então mude o que você dá. Dê o que quer receber. Pare de querer receber apenas. Passe a dar o que você quer receber. Com o tempo, você verá voltando para você o que você deu. Esse é o princípio do troco, gente. Esse é o mapa do tesouro. Esse é o mapa da comunhão conjugal. Lembre, quando Deus quis resgatar a humanidade perdida, o que Deus fez? Falamos ontem do versículo conhecido, mais conhecido da Bíblia, João 3,16. O que Deus fez? Amou o mundo de tal maneira que... Qual é o troco que Deus recebe de volta? Somos nós aqui convertidos, crentes, salvos. Essa é a resposta ao amor de Deus. João disse, nós o amamos por quê? Ele amou primeiro. Ou seja, Deus não derramou a ira, Deus derramou a maravilhosa graça sobre nós. É assim que fomos salvos. Esse é o princípio do troco. Para consertar tudo isso, a pista da construção mútua. Assim como o ferro afia o ferro, vamos juntos? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Lembra, nós nos merecemos. Com o ferro se afia o ferro. Nessa vivência, nós viemos para ela com todas essas características de homem, com todas essas características de mulher, com todo esse jeitão, esse comportamento, essa postura. E algumas vezes isso irrita, isso incomoda, mas entenda, é assim que funciona, é assim que somos. E agora o desafio é o ferro com o ferro se afiar mutuamente. E nós nos construímos. Se vocês estão bem no casamento, parabéns, vocês se construíram. Vocês se merecem. Parabéns aos dois. Isso é mérito dos dois, não é de um só. Quarta pista para chegar ao tesouro: o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é a grande pista. Vamos ler Romanos capítulo 15, 7. Vamos lá? Juntos? Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem, como Cristo aceitou. Aqui nessa equação não tem rejeição do outro. Muitas rejeições. É simplesmente porque o homem é homem, porque a mulher é mulher. Ah, mas ele é assim. Pois é, aceite como Cristo aceitou. Receba esse homem como Cristo te recebeu. Receba essa mulher como esposa da mesma maneira como Cristo te recebeu como povo dele. E se você receber como Cristo recebeu, você experimentará o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo por nós, o amor verdadeiro de um pelo outro. Amém? Você podia ficar de pé e nós vamos orar então. Através dessas pistas você consegue chegar ao tesouro reservado por Deus a nós. Você podia fechar os olhos agora para orar ao Senhor. Quantas vezes você tem reclamado, cobrado sua mulher, acusado, xingado, perdido a paciência de questões, de coisas que é simplesmente porque ela é mulher. Deus a fez assim. E quando nós nos encaixamos, a engrenagem encaixa perfeitamente, e aí não bate dente com dente. Na verdade, o vazio com o dente encaixa perfeitamente, é uma harmonia extraordinária, é tudo funcionando como Deus criou para funcionar. Dentro das diferenças, nós nos tornamos uma só carne, funcionando de uma forma gloriosa e harmoniosa, como Deus estabeleceu. Você podia orar: Senhor, me ajude a aceitar minha esposa da mesma maneira que o Senhor me aceitou. Você tem coragem de fazer essa oração a Deus? Você podia orar, minha irmã, dizer assim: Deus, me ajuda a aceitar meu marido do jeito que o Senhor me aceitou. É a nossa oração, meu Deus, ajuda-nos. Porque por vezes, Pai, nós estamos tão focados no cisco do olho do outro. E Deus, ajuda-nos a consertar a nós mesmos. Ajuda-nos a entender que o caminho de melhorar é melhorar a nós, para que sejamos um cônjuge melhor. E a resposta virá, e o troco virá, e o cônjuge será melhor. Nos ajuda, Deus.
em nome de Jesus, a amar e a aceitar como Cristo nos aceitou e nos amou. E é o amor de Cristo que nos melhora. É o amor de Cristo que nos corrige, que nos cura, que nos sara, que nos santifica, que nos aperfeiçoa. Alivia das brigas, das discussões e nos ajude a tornar a relação mais leve e a celebrar o tesouro da vida conjugal, em nome de Jesus. Amém, amém.